Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai contar tudo para vocês sobre renda fixa para quem está começando e também para quem já investe há mais tempo, porque tem muita coisa, muito detalhe nesse universo que está voltando ali para o hype, voltando a ser interessante. Cada vez mais investidores e inscritos Tanakão aqui do canal do japonês vêm perguntar sobre renda fixa. Será que é melhor investir em CDB? Será que é melhor investir em títulos isentos? Será que é melhor o Tesouro Direto, Japão? Então vamos fazer esse aulão aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre renda fixa. Tanakão, e a renda fixa voltou com tudo. E você aí, Tanaka, o que você está fazendo? Abandonou a bolsa, só está olhando renda fixa? Está tentando fazer um mix dos dois? Ou de fato agora você falou assim, Brasil, quero a renda fixa não, porque nesses momentos só tem oportunidade a bolsa? Comenta aqui embaixo para a comunidade inteira tanaquense ficar sabendo como os Tanakas estão investindo, que é muito legal e a gente se ajuda, na verdade, é a melhor comunidade do Brasil. A renda fixa tem muitos detalhes que muita gente não entende. Começa a ver um punhado de sopa de letrinha, tanto para os iniciantes como para os mais avançados. Tem umas coisas aqui que eu vou contar para vocês, como eu atendo hoje clientes acima de 10 milhões de reais, tem muita coisa muito legal aqui. Então, mesmo se você acha que é avançadão, é legal você continuar no vídeo. E para quem não sabe, como falei para vocês, além do Investir e Coçar, eu também tenho um escritório de investimentos e aqui a gente atende hoje clientes acima de 40 mil reais. O japonês continua atendendo clientes acima de 10 milhões de reais. E aí, os 10 milhões de reais dá ao direito do investidor ser chamado de investidor profissional, ou quem tem certificação também. Esses caras têm acesso aos negócios que eu vou contar lá no final para vocês, vocês vão ficar babando, porque o trem é muito bom de fato. Então, se precisar de ajuda com seus investimentos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos ou no mundo todo, através da Avenue, do BTG US ou alguns outros parceiros que a gente tem também, ou até a nossa Ast pode fazer a gestão do seu patrimônio lá fora, só deixar aqui quer ajuda com a assessoria ou me chamar lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Já a aula vai ser bem estilo aulão mesmo, para você sair daqui entendendo tudo que é renda fixa. Por quê, Brasil? A gente tem na cabeça que a gente manja do que é esse bagulho todo. E tem muita coisa que eu espero que eu consiga te ajudar a clarear, principalmente agora que a renda fixa está muito atrativa assim, não é verdade? Tanto é que tem gestores que abandonaram toda a bolsa e só estão tradando juros futuros, também ali investindo em alguma coisa, e NTNB montando posição para poder vender lá na frente. Porque de fato disputar com a Selic a 3,75 é muito difícil, né? Mas, como eu falei lá atrás também, para alguns Tanakas, tem muita gente que adora esses momentos para comprar ações boas, né? Porque nesses momentos de renda fixa muito alta, quer dizer que o país não está necessariamente andando tão bem das pernas assim. Então abre muita oportunidade em bolsa também. Mas, né, a gente tem que avaliar muito melhor aí as empresas para saber se vale a pena colocar um dinheiro numa volatilidade que de repente você nem sabe porque só investe porque alguém falou que é legal, e aí tem que ser mais de perfil para perfil, investidor para investidor, e por isso é legal ter uma ajuda como da equipe do japonês para te ajudar a traçar esse caminho bonitinho. Então vamos falar de renda fixa agora. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas, na verdade, né, antes de a gente começar aqui. Que quando é o melhor momento para investir em renda fixa, né? E a gente tem um negócio agora que está bombando, né, que é a taxa de juros. Que essa taxa de juros está tendo treta direto, Campos Neto, Lula, falando, meu Deus, tá taxa de juros, não sei o que, tá caracatica, um briga com o outro. E aí tem a taxa de juros e o quanto você consegue receber por esses caras. Quando a taxa de juros está alta, como a gente está vivendo agora nesse momento, a gente consegue comprar melhores títulos, né? Então aqui está o momento de compra. E aí quando a taxa de juros está baixa, aí é bom para você vender, né? Então o momento ideal que a gente está vendo hoje é o de compra da renda fixa, porque a taxa de juros está muito alta. Agora, qual é o melhor momento para vender renda fixa, Japão? Tem muita gente que compra e espera até o vencimento, né? Que depende da carteira, se for mais conservadora, mas muita gente também quer fazer a tal da marcação a mercado, que é exatamente isso aqui. Então as setas só vão mudar de lado, ó. Essa aqui é para baixo e essa aqui vai ser para cima. Isso por quê? Porque nesses momentos, sim, se você vender, você pode ter prejuízo na renda fixa. Isso é horrível, só que em contrapartida, em momentos que a taxa de juros está caindo, você consegue realizar ganhos de bolsa em renda variável, que é a marcação a mercado. Passando isso aqui, que eu acho muito importante todo mundo entender antes de começar, a gente começa a estudar o mais
famoso, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o título que o governo, ele pega emprestado da pessoa física, dos fundos e tudo mais, para poder reinvestir no Brasil. No Brasilzão, velho. Só que aí ele te devolve também uma taxa de juros para isso, né? Tanto é que a gente deve ter visto aí, você principalmente, alguns momentos que o Tesouro parou de funcionar. Isso porque, como o governo toma dinheiro aqui do investidor, ele tem que pagar uma taxa por isso. E essa taxa, quanto menor, melhor, né? Porque o governo não precisa carregar 15%, 250% para pagar para o investidor lá atrás. E aí ele tem 3 tipos de investimentos, o Tesouro Direto. A gente tem a LFT, LTN e a NTNB. Então esses caras, se vocês olharem na telinha agora que vocês estão vendo, essa sopa de letrinhas são esses caras que existem por lá. E aí o que quer dizer cada uma dessas letras? Primeiro, vou ensinar para vocês um truquezinho de cursinho. Sabe aquele professor que faz um truquezinho de cursinho? Vou ensinar para vocês agora. Ó. Tá vendo esse cara aqui, o T? Quando o T vem por último, é um título pós-fixado. Quando o Tzinho vem antes, ele é um pré-fixado. No NTNB o T não quer dizer nada. Então aqui é um pós, aqui é um pré, e esse cara aqui é inflação. Esse cara aqui é o que protege seu dinheiro da inflação. Esse cara vem em formato sempre percentual do CDI, como Tesouro Selic, por exemplo, que é esse cara aqui. Esse cara aqui vem um número cheio, então, por exemplo, 15% que a gente tem aqui bonitinho, e esse cara vem como IPCA+, quer ver? Esse cara vem como IPCA+. IPCA mais 6,8, por exemplo. Então esses caras têm justamente essas carinhas aqui que vocês vão enxergar quando vocês forem no site do Tesouro comprar um título desses. E aí isso aqui é base para entender como funciona todas as outras rendas fixas. Por que isso, Japão? Porque é sempre assim, Brasil. É sempre assim. E aí tem algumas especificidades de quem quer começar a investir em renda fixa. Então, o Tesouro Direto é o ideal para quem está iniciando para tomar coragem, né? Falar, meu Deus, sai da terra, quero coragem. Mas tem muito, mas não é o melhor título, tá bom? E quem então quer estar iniciando e quem quer muita segurança. Porque, como eu falei para vocês, ele é o título emitido pelo governo brasileiro. E se o Brasil quebrar, vai lascar tudo. Então, acredito que esses são os 2 melhores pontos do Tesouro Direto. Para quem que é iniciante, quer testar uma coisa muito segura, Tesouro Direto, e quem quer segurança também, pessoal muito mais conservador. Mas tem também uma especificidade que eu vou contar para vocês agora. Começar já, né, a aula, né? A gente tem um negócio chamado mercado secundário. E aqui você consegue comprar os títulos públicos, que são os tesouros diretos, só que negociados já no mercado secundário. Então alguém comprou e já vendeu, e não necessariamente agora, às vezes vendeu lá atrás. E esse cara não paga a taxa do Tesouro Direto. A taxa de custódia é cobrada uma vez por ano, então não tem. Título público é isento, Brasil. E isso é muito legal, que você já consegue sair ganhando de quem investe no Tesouro Direto se você compra nesse mercado secundário, que é chamado título público. Porém, também, esse cara aqui, os títulos públicos, eles não servem como garantia para quem quer operar opções, tá bom? Então, outra especificidade aí, ele não serve como margem, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção aí, depois falam, não, o Japão não contou o bagulho para nós. Mas ele pode, sim, você pode comprar e pedir para transformar ele em Tesouro Direto de novo, tá bom? Isso aí é suave. A gente tem depois os créditos bancários. Vou botar crédito aqui, né? Crédito bancários. Esses caras aqui são muito parecidos com o Tesouro Direto, como todos são na sua originação, digamos assim. Isso porque também aí os bancos, eles pegam dinheiro com você, né? Você é um tacaracatica aqui, o Tanaquinha, e aí eles fazem o quê? Eles pegam dinheiro com você, aqui e depois te pagam uma taxa. Porém, esse malandrinho aqui empresta para um outro Tanaquinha que pode estar lascado ou pode estar financiando alguma coisa também, não necessariamente é só lascado. E esse cara também
paga uma taxa muito maior para o banco, né? Então ele paga uma taxa muito maior para o banco e também o banco empresta o dinheirinho para ele. Então é sempre assim, um cara que tem dinheiro, o cara que pode prestar dinheiro, aí o cara investe, enfim, paga a dívida, tudo isso que vocês sabem. Mas via de regra é sempre assim, mas aqui no caso são os bancos. Deixa eu voltar aqui para ficar numa tela só, para não confundir vocês, né? A gente tem aqui, ó. Então a gente pega esse movimento aqui, por exemplo, do banco, a gente tem o CDB, a gente tem as LCIs, a gente tem as LCAs. Esses tem a LF, tem outra letra financeira também aqui no show, mas isso aqui é menos comum, tá bom? Então, ó, esses caras aqui, primeiro de tudo, eles são isentos de R para a pessoa física, só isso. Então não tem imposto de renda para a pessoa física, então é sempre bom você fazer uma equivalência quanto esse cara corresponde a um CDB. Não necessariamente um cara que é isento de imposto de renda é melhor do que um cara que paga imposto de renda. Por isso que é legal você pedir para o seu assessor fazer essa comparação ou procura na internet mesmo, quanto equivale um ao outro para você saber como funciona aí. E aqui é a mesma coisa, esse cara aqui tem o pós-fixado, pós, o pré e inflação. Perfeito? É o que esses caras têm, pré, pós e inflação. Esses caras aqui têm o FGC de R$250 mil, só com exceção da LF que não tem FGC. Por isso que é importante vocês terem essa noção de como vocês vão investir. A LF, normalmente, como empresa investe, não tem imposto de renda. E aí você tem imposto de renda, desculpa, e você também vai ter imposto de renda para isso aqui. Porque o FGC ele tem essa limitação e muitas empresas também acabam tendo um limite de R$1 milhão, por exemplo, comprado o CDB, enquanto a LF, que normalmente tem uma taxa um pouquinho menor que a do CDB, as empresas acabam tomando bastante para poder investir o seu dinheiro durante um tempo, enfim, às vezes tem como garantia também, tem vários tacaracaticos. Então esses caras aqui têm isenção de imposto de renda e eles também têm basicamente, a gente tem o pós também, pré tem também, mas é mais difícil. Aí você vai ver muita coisa em relação à inflação. Então esses caras aqui tem muita coisa em relação à inflação. Então tem IPCA, PCA, mais 4, por exemplo. Então tem bastante coisa, isento de imposto de renda atrelado ao IPCA. Esse cara aqui vai ser utilizado para o setor imobiliário e esse cara aqui para o setor agrícola, Brasil. Então, o banco pega esse dinheiro e consegue emprestar só para esse tipo de fim, para esse tipo de setor, tá bom? Então, esse é o crédito bancário. Agora a gente vai entrar num negócio muito legal, só que arriscado também, que são os créditos privados. Inclusive, quando vocês olhem em fundo de investimento escrito CP no final, é justamente o quê? Crédito privado. Então, são fundos que investem em créditos privados de empresas, Brasil. Então, aqui, ao invés de ser o banco, vai ser uma empresa. Vou botar uma chaminé aqui para vocês terem ideia, uma fumacinha. Então, são empresas que vão tomar dinheiro emprestado do Tanacão. Então, são empresas que vão tomar dinheiro do Tanacão e vão devolver aqui. Então, vou tomar dinheiro e vão devolver uma taxazinha que é juros, né? Na verdade, dinheiro mais juros, dos Tanacões também. Então, tem bastante coisa muito interessante em relação a isso aqui. Quais são os poréns, Japão? Esse cara aqui, vou colocar os poréns primeiro, né? Os poréns o quê? Tem o risco da empresa. E é bom falar isso aí, porque a gente está passando por dois momentos muito tensos, que são a MER3 e Light Leggett 3 também. Então tem vários fundos e muitas pessoas físicas que acabaram comprando esses caras, porque as taxas eram boas e também estava com um rate lindo, maravilhoso. Só que agora, lembra que eu vou voltar aqui em cima para vocês entenderem, ó. Voltar aqui nessa parte aqui, taxa de juros. Então, ó, agora a taxa de juros está alta. Se for vender uma debenture, você pode ter um prejuízo gigantesco. E é o que aconteceu aqui nesse cara. Às vezes alguns fundos se desfizeram, né, do papel. A MER, para vocês terem uma ideia, no dia ele caiu 61% as debêntures. E aí vários fundos de investimento também sofreram porque tinha esse percentual
dentro do fundo. Então aqui no fundo tinha MER3, por exemplo, e acabou se lascando todo o fundo. Então por isso é muito importante você saber qual crédito de empresa, muito embora, como eu falei para vocês, os fundos olhavam, esse cara aqui era AA, que era o rating muito bom para ser tomado de empréstimo. E aí, basicamente, os créditos privados, a gente tem também 3 categorias. A gente tem as debêntures. Vou deixar um espacinho aqui para eu contar outro negócio para vocês. Os CRIs, certificados de recebíveis do imobiliário e recebíveis do agronegócio. Então, a mesma coisa. Aqui, ao invés de ser governo e ser banco, vai ser empresa captando dinheiro no mercado. Então, as debêntures, por exemplo, elas normalmente também podem ser pós, pré e IPCA+. Aqui só tem uma particularidade que eu falei lá em cima, que tem algumas, principalmente debêntures, tem CDI+. Então, é como se fosse IPCA+, só que é CDI+. Então, é um pós-fixado com uma pré-fixação junto, né? Que são os híbridos como o IPCA+. E aí as debêntures têm uma particularidade, tem debênture normal e tem debênture que chama incentivada, que são empresas que têm o benefício, né, de ter o imposto de renda reduzido nesse tipo de emissão, porque vai deixar benfeitoria para o Brasil. Então, sei lá, tem a Dutra aqui em São Paulo, vai fazer um trecho que ele liga a São José dos Campos, melhorar a cidade. Ele vai lá e capta no mercado e tem esse tipo de isenção. Então, sempre que você for comprar uma debênture, é bom você ver se ela isenta ou não isenta de imposto de renda, né? E aí, como eu falei para vocês, não necessariamente um produto que é isento é melhor do que não isento. E por isso que é legal utilizar o seu assessor ou a internet para você fazer essa comparação. Ó, essa tem imposto de renda, essa não. Qual que é melhor? E aí, a gente tem aqui também, mesma coisa dos dois, tem o pós, pré e IPCA. Esses caras são isentos de imposto de renda para a PF novamente, tá? E o que é mais legal desse cara, desses 3 caras aqui, assim como os tesouros diretos lá de cima, a LTN e a NTNB, esses caras dão para fazer a marcação a mercado, que está todo mundo muito maluco para chegar a esse momento que todo mundo está falando que vai vir, e a taxa de juros nunca cai, e para você ter ganhos de bolsa em renda fixa. Então esses 3 caras aqui são muito interessantes sim para você fazer essa marcação a mercado junto com os tesouros diretos que eu falei para vocês. Até marcar aqui, ó, a LTN, T antes é pré, e a NTNB, tá bom? Só que esses caras aqui, tem que tomar muito cuidado para você não correr risco de vender antes de tomar aquele prejuízo que pode ser gigante para a sua cota também, tá bom? E aí, Brasil, então é basicamente isso aqui. Funciona, só que o que eu falei para vocês dos boyzão, tem um negócio chamado oferta 476. São ofertas para os boyzão. E quem entra nessa oferta aqui são só investidores profissionais, né? Então eles têm que ter 10 milhões de reais, 10M no mercado financeiro, ou quem tem algum tipo de certificação, um japonês. Só que tem um detalhe, Brasil, normalmente em outros lugares, aqui a gente consegue estruturar alguns muito bons. Vou citar um exemplo para vocês aqui, a partir de R$1.000 o investidor conseguiu tomar, tá bom? Mas aqui normalmente a boleta é tipo assim, normalmente a boleta é R$1 milhão no mínimo. Então quem investir aqui é R$1 milhão no mínimo. Tem algumas boletas que são 3 milhões no mínimo. Então são ofertas mais caras para estruturar, só que é para ser tomado rápido o dinheiro. Então chega no público e fala, ó, tem esse público aqui, Vlau. Então chega aí, Flau, né? Os caras já sabem como funciona e qual é a vantagem desses caras aqui. Normalmente tem títulos que tem aqui agora rodando nesse exato momento pagando IPCA mais quase 10, está dando 9,76. Então imagina, no título normal do mercado está rodando aí IPCA mais 7, tem alguns está rodando 8, e esse cara aqui a gente consegue uma taxa melhor. E para os grandes investidores, o que é lindo quando vem a marcação a mercado, porque aí dá para tirar um dinheiro gigantesco com esse tipo de título, né? E se o investidor quiser carregar lá para frente no vencimento e carregando o risco da empresa, você consegue também
tem IPCA mais 10%, Brasil, que é lindo, maravilhoso, Senhor do céu e da terra. Mas como eu falei para vocês, é porque a empresa às vezes é pequena, quer capturar, então tem que ter mais conhecimento sobre o mercado e tem que ter disponibilidade de ter uma grana maior para deixar a longo prazo, que às vezes dá bom e às vezes também pode ser que tenha que carregar, como está acontecendo hoje na Argentina. Se tivesse na Argentina, por exemplo, às vezes de repente já carregar isso aqui e agora também a gente não sabe quando a inflação vai dar uma arrefecida para o Banco Central poder baixar a taxa de juros. Então, Brasil, de tudo isso, eu acho que foi esse aulão para vocês entenderem o que de fato funciona tudo bonitinho. Uma coisa só que é bastante besta que o pessoal pergunta é quanto está o CDI, qual o percentual do CDI que funciona. Então a gente tem um negócio aqui, hoje a taxa de juros está 13,75, então o CDI tem 0,10 a menos, então é 13,65, ele equivale a 100% do CDI. Então se tiver qualquer coisa que te paga 100% do CDI, você vai receber isso aqui por ano, tá bom? E aí, se você tiver um título que está pagando 120% do CDI, por exemplo, você bota aqui o X do lado. É só fazer essa regra DX para saber qual a taxa que você vai pegar do título. E aí, isso é importante você entender que é sempre percentual, é sempre relativo ao CDI. Então, se isso aqui tiver 10%, por exemplo, né, o CDI tiver 10%, vai ser relativo a 10% e assim por diante, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui também um vídeo que eu fiz com o Will da Avenue falando sobre por que a gente deve investir lá fora também, né? Porque é muito importante e tem ótimas oportunidades em renda fixa lá nos Estados Unidos agora também, Brasil. Se precisar de uma ajuda da minha equipe para você investir em renda fixa lá fora também, já deixa aqui embaixo ou me chama lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês a cuidar melhor do seu dinheiro e agora em dólar também. Beijinho, frio de vocês, não é minha barra vestir com Sara,